Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de cultura corporal esportiva, onde nós estávamos trabalhando com o vôlei, tá bom? Tivemos aí uma pequena mudança, mas eu já vou explicar como é que vai acontecer aqui e por que aconteceu, tá bom? Mas antes eu dou os recadinhos iniciais para vocês sobre entrar lá na plataforma do Conexão Digital, ver as atividades que estão faltando, assistir a videoaula até o final e participar das aulas síncronas, tá bom? Que são as aulas ao vivo. Mas professor, eu não consigo participar das aulas ao vivo, a hora que tem a aula, eu não consigo acompanhar porque meus pais não estão em casa, porque eu estou na casa dos meus avós, lá não tem internet, não tem um computador, etc. Não tem problema, tá bom? Toda aula gravada, ela é disponibilizada no Conexão Digital. Nós temos um link para a sala onde nós vamos ter a aula e outro link escrito aula gravada. Você clica lá e consegue ver a aula gravada, tá bom? Isso é importante para deixar registrado no sistema que você assistiu, que você acompanhou a aula, tá bom? E das atividades que vocês precisam enviar pra gente, nem se fala, tá bom? Elas são muito importantes, tá? Pra quê? Pra compor aí as atividades que vocês fizeram, as aulas que vocês viram, tudo isso aí é uma questão de presença, é uma questão das atividades feitas, tá? Tudo isso é muito importante no final para o nosso fechamento da etapa, tá certo? Que vem logo depois aí do nosso tema de vôlei e do nosso tema de danças na educação física, tá? Depois desses temas nós fechamos nossa segunda etapa e vamos para a terceira. Então olha só, ainda temos um tempão desses temas, mas é importante você ir fazendo, você ir acompanhando tudo para não deixar tudo para o final, porque se deixar tudo para o final é muito fácil de você acabar não fazendo, tá? E aí gera complicações, né? Tá certo? Então vamos para o nosso tema. Olha só, hoje não tem só vôlei aqui, né? Tem o nosso querido vôlei de praia. Mas professor, por que vôlei de praia? Você vai passar por diferentes vôleis aí como nós fizemos no futebol? Não, nós vamos ficar mais no vôlei de praia, tá bom? Nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no vôlei de praia. Mas professor, por que vôlei de praia? Porque a grande maioria de vocês já conhece um pouco melhor o vôlei de quadra. Nós conseguimos ver isso durante nossas conversas, tá? Durante nossas videoaulas, o que vocês trouxeram, eu consegui perceber que a vivência do vôlei de quadra para vocês não é tão estranha, tá? Agora, o vôlei de praia foi algo que era um tema que surgiu, né, nas nossas conversas, mas nem tanto assim, ninguém falou muito sobre o vôlei de praia. Então, que tal a gente se aprofundar um pouquinho mais no vôlei de praia? Não é bacana? Tem muita coisa diferente do vôlei de quadra, tá bom? E aí é isso que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje, tá certo? E aí eu trago aqui então algumas coisas importantes para a gente começar a compreender o nosso vôlei de praia, tá? Primeira coisa, a questão dos jogadores ou das jogadoras, tá certo? Então no vôlei de praia, nós normalmente contamos com 2 jogadores ou jogadoras, tá certo? Diferente do vôlei de quadra, né, do voleibol, que nós temos 6 jogadores ou 6 jogadoras para cada lado, tá? Aqui no vôlei de praia, nós temos 2 de cada lado. E esses jogadores, essas jogadoras, precisam se virar com essa quantidade de jogadores que tem, tá bom? Então, por isso que eu trouxe aqui, ó, a questão dos mesmos movimentos. Então vocês se lembram dos movimentos que nós tínhamos falado? Nós tínhamos falado sobre o saque, nós tínhamos falado sobre o toque, nós tínhamos falado sobre a manchete, tá bom? Nós tínhamos falado sobre a cortada, né? Então todos esses são movimentos do voleibol de quadra e também são movimentos do vôlei de praia, tá bom? E aí esses 2 jogadores ou essas 2 jogadoras fazem esses mesmos movimentos e se viram com esses mesmos movimentos com 2 jogadores no campo ali, no espaço, tá certo? Isso é importante a gente saber, tá bom? Por quê? E por que eu tô trazendo isso que não é tão óbvio assim? E nós tínhamos conversado no vôlei de quadra, né, no voleibol,
Ó, pessoal, quando eu for falar vôlei de quadra, eu vou falar voleibol, tá? E quando não falar voleibol, falar vôlei de praia, nós sabemos que é o vôlei de praia, tá? Então, voleibol é o vôlei de quadra e vôlei de praia é o vôlei de praia. Que conclusão, né? Mas olha só, por que eu tô dizendo assim, ó, nos mesmos movimentos? Porque quando nós tínhamos conversado no voleibol, as pessoas tinham um determinado posicionamento. Lembra que eu falei sobre isso? Que tinham pessoas que não atacavam porque elas podiam participar da defesa e tinha pessoas que atacavam, então elas não participavam da defesa, tá bom? No vôlei de praia, isso é totalmente diferente, pessoal. Por quê? Porque nós temos duas pessoas na maioria das vezes. E aí, não existe uma pessoa que é da defesa e a outra pessoa que é do ataque. São os mesmos movimentos e com dois jogadores que estão se virando da maneira como podem. Então, pode ser que em determinado set, determinada rodada, faça uma defesa, mas essa mesma pessoa vai atacar no próximo. Ou a outra pessoa que fez uma defesa vai atacar. Ou a pessoa que atacou na outra rodada vai levantar a bola para outra, tá? Então assim, no vôlei de praia, todo mundo, ninguém tem posição fixa. Todos cumprem todas as funções a fim de conseguir a pontuação, a fim de conseguir ganhar o jogo, tá? Outra coisa importante, pontuação, como é que funciona no vôlei de praia? Mesma coisa do voleibol, tá? Só que no voleibol a bola bate na quadra, no vôlei de praia a bola bate no chão de areia, tá certo? E aí, uma coisa também é importante da gente saber, tá? Que no voleibol, no vôlei de praia, nós temos 3 sets. Lembra que no voleibol eu tinha falado que nós tínhamos 5? Aqui nós temos 3, que vão a 21 pontos, tá bom? Então o vôlei de praia ele é um vôlei mais rápido, tá? Professor, por que é um vôlei mais rápido? Por que será que ele tem menos set? Isso é uma coisa interessante que eu não vou responder nessa videoaula. Isso é uma coisa pra gente pensar. Por que será que ele... será que é à toa que ele é mais rápido ou será que ele precisa ser mais rápido, né? Então essa é uma pergunta interessante. Mas vamos lá. E por isso que normalmente ele acaba com 2 sets, tá? Ele pode acabar com 2 sets. Ou então pode ser 2-0, 2-1, tá certo? E aí ele acaba com 21 pontos, tá? O que acontece aqui, ó? Por exemplo, se nós temos 1-1, né? O jogo ficou 1-1 no vôlei de praia. E aí, no caso, então, um time fez 21 pontos e o outro time também no outro set fez 21 pontos. Então, tá 1-7 a 1-7. E aí nós precisamos desempatar esse jogo. Como que acontece? O último set, né, que é o terceiro set, ele vai a 15 pontos, tá? Ele não vai a 21. Então veja só, outra coisa que diminui o tempo do jogo do vôlei de praia. Outra coisa importante para aquela nossa pergunta. Por que será que o vôlei de praia é um pouquinho mais curto, é um pouco menor a pontuação e o tempo, né? Então, se o jogo está 1-1 e precisa de um desempate, ele vai a 15, tá? Agora se o jogo foi a 2-0, então o jogo está acabado, tá certo? E aí, se o jogo ficou 2-1, é porque ele estava 1-1 antes, tá? Porque se estava 2-0 antes, não tem por que ser 2-1, tá bom? Mas isso aí são coisas que a gente pode continuar conversando e agora pode ser que confunda um pouquinho. Mas é importante a gente saber isso, que esse jogo tem 3 sets diferentes do voleibol, tá? Que são 5. E se houver a necessidade de desempate, tem 1-1, precisa de uma última partida, ela vai a 15 pontos, tá? E aí o que é isso aqui, ó? Pessoal, isso aqui é algo muito importante, tá bom? Olha só, Federação Internacional de Voleibol, tá? Então, nós estamos falando da Federação Internacional. O que isso quer dizer, professor? Quando, por exemplo, estão jogando Brasil e Argentina, tá? Isso é um campeonato, isso é um jogo internacional, tá bom? Diferente de um jogo que possa acontecer no Brasil. Isso é importante a gente saber. Essa pontuação vale para a Federação Internacional, tá certo? Professor, mas e se for um campeonato brasileiro? Aí aqui vai até 18 pontos, tá? Só muda isso. Mas o importante é a gente saber, eu trouxe primeiro essa aqui da Federação Internacional,
pra gente ficar com isso na cabeça, pra gente entender que a pontuação é diferente, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a diferença das federações, do internacional, pro brasileiro, mas a maior diferença é essa, porque nos campeonatos brasileiros vai a 18 pontos, e a terceira rodada vai a 15 pontos também, tá certo? Pessoal, então era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o vôlei de praia, pra gente entender que nós estamos no vôlei de praia agora e que nós vamos conversar sobre o vôlei de praia, tá certo? Lógico, isso não quer dizer que a gente não pode falar sobre o voleibol ou sobre algum outro tipo de vôlei, tá bom? E as variações também do vôlei de praia, tá? Então, galerinha, aquele abraço e espero vocês nas nossas próximas aulas ao vivo e não deixa de fazer as atividades lá no Conexão Digital, tá certo? Então, aquele abraço e valeu, até mais!